Uma das histórias da Bíblia, do Antigo Testamento que eu mais amo é a história de José. E hoje, nesta quarta-feira, eu quero compartilhar com você um pouquinho como podemos aprender com José. José, filho de Jacó e Raquel. Aquele que foi traído, jogado num buraco. Seus irmãos armaram contra ele. Pegaram as vestes dele, a túnica que o seu pai Jacó deu de presente a José. Matou uma fera e levou as suas vestes sujas de sangue daquele animal. E foi dado José como morto a Jacó por muitos anos. Jacó, que viveu luto por um filho que não estava morto, por mentiras, traições em família. José, ele foi vendido para os midianitas e os midianitas venderam ele para a casa de Potifar. Gênesis capítulo 45, apenas um versículo. Shalom Adonai. Que nessa quarta-feira você seja extremamente abençoado através dessa palavra. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Ou seja, José, ele estava no Egito. Ele foi para o Egito porque era propósito de Deus. Existem lugares que o Senhor nos coloca. Existem momentos aos quais nós passamos porque é propósito de Deus. E na maioria das vezes nós questionamos o porquê, para quê, como está acontecendo, por que está acontecendo. O porquê eu estou nessa cidade, porque eu estou nessa igreja, o porquê eu estou neste lugar. E na maioria das vezes também, quando somos provados por Deus, porque para ser aprovado, para a bênção chegar às nossas vidas, sermos honrados, antes nós passamos pela prova. Antes da aprovação de Deus, vem a provação de Deus. O Senhor, ele nos leva para o vale de ossos secos. O Senhor nos leva para o deserto. O Senhor nos leva a um barco que vem a tempestade sobre as nossas vidas. E às vezes nós começamos a querer colocar culpa nas coisas, nas pessoas, e até mesmo Deus. A gente acha que Deus é o culpado. Mas quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos em Cristo, como diz o meu pastor, não estamos em crise, estamos em Cristo. O Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que aquela luta, que aquela batalha que nós estamos enfrentando é permissão de Deus. Aqui José, ele já estava sendo honrado. Mas antes da honra, nós, no início aqui do devocional, nós vemos o quanto que José, ele sofreu. Mas ele não sofreu só nas mãos dos seus irmãos. Quando ele chegou no Egito, ele também foi provado por Deus. E naquele momento das provações, ele chegou à casa de Potifar. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele era abençoado. Mas aí, a esposa de Potifar, ela tentou seduzir José. Ela contou mentira, falou que ele, falou que ele que tentou seduzi-la. E ele foi parar na prisão injustamente. Ele ficou muitos anos na prisão. Mas a Bíblia diz também que o Senhor estava com ele na prisão. A cada batalha, a cada lugar que nós passamos, queridos, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia diz
que o Senhor disse quando ele estava indo ao céu, voltar ao céu: eu estou convosco, estarei convosco todos os dias. É todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. E também ele disse que no mundo tereis aflições. Olha como que a Bíblia, ela é específica. Aflições, usou plural. Não é uma aflição. Não são duas, são várias aflições. Às vezes vencemos uma batalha, em seguida vai chegando outra, não dá tempo nem de nós respirarmos. Mas o Senhor sabe que tipo de soldado que você é. É por isso que Ele tem permitido certas situações acontecer na sua vida. E no momento que você está passando, durante o processo, durante o deserto, durante o Egito, durante a passagem ao Egito, à Babilônia, o Senhor vai forjando o seu caráter. Imagina tudo aquilo que o Senhor precisava de entregar, de fazer na vida de José era grande. O que o Senhor tinha para José no Egito era muito grande, era ser governador do Egito. Acima dele só teria Faraó, só Faraó. O Senhor honrou José sim. O Senhor permitiu uma fome na cidade onde o seu pai morava, onde seus irmãos moravam. E permitiu que seus irmãos descessem ao Egito. Pedir alimentação. E quem que ele pediu? Eles pediram alimentação. José. Foi aí que começou toda a honra de José. José reconheceu seus irmãos. José se apresentou aos seus irmãos. José mandou chamar o seu pai, o seu irmão mais novo. Jacó estava vivo ainda. A Bíblia diz que Jacó desceu até o Egito, reconheceu, eles se reconheceram, se abraçaram, houve choro de alegria, a casa toda de Faraó, aquele lugar todo, ouviu os prantos de alegria, regozijo, de reencontro, de conserto, de renovo de aliança. Aprendemos com a história de José, perdão. Aprendemos com a história de José, superação, a volta por cima. Não vale a pena, queridos, guardar rancor, guardar ódio no nosso coração. O Senhor deu mais anos de vida a Jacó ainda, para ele abençoar a descendência de José, os seus 2 filhos. É isso que o Senhor faz. Quando o Senhor nos leva a certos lugares, a certas batalhas da vida, é preparo para algo grande, para algo extraordinário. Ele preparou José. Porque José, da forma que ele era, como filho, o filhinho de papai, morando com Jacó, ele não estava preparado. O Senhor levou ele para o Egito, permissão do Senhor, propósito do Senhor, para mexer na estrutura, toda a estrutura de José. Aí ele foi amadurecer como pessoa, como homem e principalmente como servo, como filho de Deus. Ele foi aprender a servir, ele foi aprender a ser humilde, ele foi aprender a amar mais, a ter paciência. É nesses momentos de tribulações, dificuldades, que nós aprendemos, que nós forjamos em nós o nosso caráter, através do Espírito Santo de Deus que nos ensina. Aleluias! Nós não estamos só nesses momentos difíceis, o Senhor está com você. Então não sei que tipo de luta você está passando, mas se Deus permitiu e se você está na presença de Deus e buscando refúgio, na presença de Deus, como esse refúgio, Kelly? Buscando força, renovo, força para todos os dias estar ali, com a mão no arado, não parando, não desistindo, através da oração. É por isso que você está de pé ainda. O Senhor estava com José na prisão. No tempo certo, o copeiro lembrou dele, porque ele falou: olha, eu estou interpretando os seus sonhos, mas quando você chegar lá em Faraó, você lembra de mim. Passou aproximadamente 3 anos, porque era o tempo de Deus, não era o tempo de José. Tudo no tempo de Deus. Mas o Senhor permitiu o copeiro lembrar dele e falou para Faraó: eu conheço um homem que interpreta sonhos. E foi aí
E o Senhor fez uma nova vida, um novo recomeço, uma honra na vida de José. Deus, Ele não mudou, querido. No tempo dele, Ele vai te honrar. Continua firme na presença de Deus. Um abraço fraternal.